Alguns dias atrás, mais ou menos uns 40, ou menos, 40 e poucos dias, ou menos, eu dizia que quando da viagem do Adalberto e Abel Chivucovuco, passando por Dubai e seguindo para os Estados Unidos, naquela minha fala eu alertava que essa não é uma viagem qualquer. Esta viagem poderia impactar e de que maneira a política nacional, as eleições nacionais. Também na minha fala eu enfatizava que o Adalberto é de uma inteligência, o Abel Chivucovuco é de uma inteligência tal que não seria igual àquele grupo que fora a Cuba, do MPLA, pedir ajuda quando a FENELA se aproximava já a Luanda, a menos de 20 quilômetros de Luanda, e o pedido deles em Cuba, fora de que precisavam de farda e arroz. E Fidel de Castro respondeu que vocês precisam muito mais do que arroz e farda, vocês precisam um exército. Eu vou pôr em marcha o meu exército com toda a minha tecnologia militar. E Fidel de Castro deslocou para Angola o que existia naquela época de melhor que fora usado na Segunda Guerra Mundial. E o continente africano recebeu, pela primeira vez, um arsenal militar do gênero. Foi Cuba que trouxe para Angola. O chamado órgão de Stalin, aquele lá, os 48 projetos de uma só vez, aquilo entrou no continente africano por causa de Cuba. E eu pensava comigo, se esses dois souberam falar nos Estados Unidos, essas eleições vai ter um tom totalmente diferente. E aí então vocês podem ler as condições que o Senado americano põe, exige para essas eleições. Em outras palavras, está a dizer revezamento. Considerando que, se você usar esse considerando que para fazer uma fala da UNITA, considerando que o governo está há X anos no poder, considerando que temos sido isso e aquilo, tudo isso que está ali é como se fosse uma oposição a falar, não é o governo, não é um simpatizante do governo que está a falar. Ou seja, para a política externa americana está clara, tem que remover o MPLA do poder. E pelas eleições. E não é porque os americanos o querem fazer, é respeitar a vontade do povo angolano. Nós nos cansamos de tanto ódio no poder. O nosso poder tem acolhido a cultura do ódio. O nosso poder ele é maligno. Ele não acata os nossos apelos. Nós não somos tidos nem achados. O nosso país faz lista das pessoas que não possam prosperar. A maldade tem sido aceite ao Estado. E o Estado é pessoa do bem. Você me entende quando eu falo disso? O Estado é pessoa do bem. O Estado não podia ter recebido cultura de ódio. A governação não pode andar de mãos dadas com a inveja, a vigarice, a maldade de tal maneira que tem sido praticada nos nossos governos provinciais, municipais, comunais e o nacional, que é o único governo. A maldade tem permitido sucessivos anos de eleições fraudulentas. Olha, esse documento que vocês acabam de ler aqui acima, do Senado americano, do Parlamento americano, ele depois permite as sanções. O processo das sanções é assim que é construído. O próximo passo, com o resultado das eleições, será o seguinte: considerando que foram advertidos, considerando que foi previsto que viria a cometer a fraude, considerando que viria a usar helicópteros militares onde a oposição não estaria presente no transporte das urnas eleitorais de um lugar a outro, considerando que não permitiu que fossem elaborados cadernos eleitorais nos pontos de votação, que fossem conferidos os resultados nos respectivos locais de voto, considerando que exigiu que as urnas fossem deslocadas para um ponto, considerando que isso e aquilo, as eleições foram fraudulentas. Portanto, se pode congelar todas as contas dos dirigentes de alto escalão do MPLA. Considerando isso e isso, se pode pedir a extradição de alguns senhores para responderem nos tribunais XY.
considerando que foram advertidos no termo X, XY, da ata de Y, da reunião tal, que ocorrerá no Senado X. Diante dos fatos de banho de sangue que acontecem em Luanda, os senhores fulanos devem responder a crimes internacionais. Vocês entendem como o processo está sendo montado? Vocês que andam aqui mandar boi de boca, vocês não têm ideia como jornalista, o coração está lhe sair na boca. Vocês não entendem como isso aqui é checkmate. Vocês estão pensando que isso aqui é brincadeira. Você não pode levar um povo à condição que fomos levados. É crime contra a humanidade. Então, considerando que foram advertidos, considerando tudo isso, não tentem dar um banho de sangue em Luanda. Não tentem fazer isso. Porque esse povo está indefeso. O povo só vai exigir dignidade, só isso. O MPLA realmente precisa negociar o revezamento, precisa. E para de vir na televisão fingir que não estão a pensar isso. Realmente os mais lúcidos estão a dar esse passo, sim. Porque é inteligente fazer isso. Você nunca pode sair do poder sem negociar as condições. Ou por acaso Eduardo Santos não tem negociado as condições de entregar o poder aos jornalistas? Negociou, sim. Negociou. Ou vocês não viram as vésperas das eleições, as leis que foram aprovadas no parlamento angolano? Já vos esqueceram disso? Já vos esquecestes disso? Não aprovaram a lei da amnistia, que estavam proibidos de ser julgados os membros do governo de Eduardo Santos? Pois é. O outro tomou posse e invalidou. Mas que o outro negociou, negociou. Então, o MPLA precisa fazer isso. E o povo tem que testemunhar isso. O povo tem que saber que os outros negociaram. E merece ser respeitado aquilo que for resultado destas negociações. Que a UNITA também, ou a coligação, não vigarize o MPLA. Nós temos que amadurecer enquanto povo, enquanto sociedade.